Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, com transmissão aqui pelo canal do Boi, pela internet e também pela TV Imaculada Conceição, transmitindo para o Brasil inteiro e também nas fronteiras aí em diversos países aqui que são vizinhos ao Brasil. E nessa edição do Agricultura BR você tem muita informação. Você vai saber como que o Brasil ele continua sendo o maior exportador de soja certificada do mundo. Você vai saber como é que tem sido trabalhado esse tipo de processo. Nós vamos falar também de fosfato natural aqui durante essa edição. Você tem o mercado futuro e os impactos que ele tem sobre negócios aqui no Brasil, no mercado físico, seja da soja, do milho e principalmente do café, que está sendo bastante bombardeado nos últimos tempos. Você vai acompanhar também os destaques do que acontece pelo Brasil, principalmente grandes eventos como esse, que eu vou falar agora, e está acontecendo em Sinop, no estado do Mato Grosso. Aliás, hoje é o último dia da Norte Show 2019, e quem está lá e vai nos falar um pouco, trazer as informações dessa grande feira, é Valdir Pacheco. Pacheco, um prazer tê-lo mais uma vez aqui no Agricultura BR. A feira está encerrando hoje, mas vai encerrando com muita informação, tecnologia e técnicas que estão sendo colocadas à disposição do produtor rural. Pacheco, se estiver me ouvindo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você que está ligado aqui no SBA. Chegamos a 2 dias já de muita difusão tecnológica, muita informação aos produtores aqui do Mato Grosso, através da Norte Show, uma feira de difusão tecnológica. Ontem tivemos a palestra da ministra, falando sobre a palestra magna, falando sobre o futuro do agronegócio em Mato Grosso e no Brasil. Foi muito bem aplaudida pelos produtores que estavam presentes, lotou o recinto lá do Tatersal e grandes perspectivas aí, apesar de pouco tempo de governo, mas o otimismo é muito grande e os produtores estão acreditando muito nessa nova perspectiva que está se criando para o Brasil. Mas o foco agora, Fabiano, é sobre a Embrapa, uma empresa de pesquisa que tem contribuído muito para o desenvolvimento do Mato Grosso. Desde 1973, são 46 anos de muita pesquisa. E a Embrapa AgroSilvio Pastoril, que está instalada aqui em Sinop, no dia 7 de maio agora, ela completa 10 anos. E quem vai nos falar sobre esse trabalho que foi realizado durante esses 10 anos é o chefe-geral da Embrapa AgroSilvio Pastoril, Auster Clínio Farias. Olá, Auster, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite. Então, são 10 anos de muita informação, o que mudou o perfil da nossa região aqui no Médio Norte, no estado de Mato Grosso, né? Boa tarde, Pacheco. É um prazer falar com vocês. Bem, é uma data muito importante, esses 10 anos da Embrapa AgroSilvio Pastoril, de sua criação. E a Embrapa já está presente no estado de Mato Grosso há muitos anos, e a criação da Embrapa em Sinop, né, que atende todo o estado de Mato Grosso, foi muito importante, e está sendo, no sentido de você congregar todas as unidades da Embrapa e com a função de realmente de fazer pesquisa e transferir essa tecnologia. Isso vem sendo muito importante também com a aproximação, considerando que nós temos uma base física agora em Mato Grosso, com a aproximação com o setor produtivo, realmente o levantamento de demandas e a execução de projetos de pesquisa para o estado de Mato Grosso com menor custo e mais eficiência. A gente percebe que mudou muito aqui os sistemas integrados de produção, né? Quer dizer, além da rotação de cultura, os benefícios nesses sistemas integrados de produção. Isso é muito importante que você disse. Um dos focos da nossa unidade é trabalhar com sistemas de produção. E os sistemas integrados de produção ILPF é um sistema muito interessante e que tem crescido bastante no estado, né? Hoje nós temos aí uma estimativa de 2 milhões de hectares já conduzidos, né, já plantados com esse sistema e realmente é um dos focos da unidade e os resultados estão sendo, em conjunto com outras unidades, cada vez mais fortes nesses sistemas. A integração lavoura-pecuária que deu mais certo, né? Apesar da Embrapa estar pregando a integração lavoura-pecuária e floresta, então o componente florestal
tinha uma certa resistência por parte dos produtores, porque o eucalipto, por exemplo, se plantasse uma propriedade, mesmo trazendo benefício para o gado, não tinha mercado. E agora, com a indústria de etanol se instalando aqui, a necessidade de biomassa cria um novo nicho de produção para os produtores na região? Certamente, né? A integração lavoura-pecuária é a mais difundida, 90% das áreas de LPF são com lavoura-pecuária, e com o aumento da demanda por biomassa, função de realmente instalação de indústrias que precisam de queima, a perspectiva do aumento da plantação de eucalipto realmente já é uma realidade, né, com perspectivas estimativas de mais de 100 mil hectares a serem plantados nos próximos 5 anos. Uma boa parte disso vai ser em florestas exclusivas, mas uma boa parte também com integração principalmente com a pecuária. Isso é muito importante, existe demanda, existe proximidade, porque isso é muito importante para o eucalipto, então a tendência é que isso aí suba de forma substancial. Já existe uma variedade específica para essas áreas arenosas no Mato Grosso, para o clima do Cerrado? A gente tem aqui 3 clones já recomendados, mas existe a necessidade de realmente você estudar mais clones destinados a essa nova fronteira do eucalipto, que é o estado de Mato Grosso, Médio Norte e outras regiões, e pesquisas já estão em andamento no seu 3º ano, principalmente com clones com aptidão para biomassa. Então já existe coisas recomendadas, mas eu acho que daqui a 2, 3 anos nós vamos dar um salto significativo na recomendação de clones de eucalipto específicos para essa região, específicos para biomassa. Naquelas áreas mais arenosas, onde produzir soja fica um custo muito alto para a correção do solo, no prazo de 5 anos, seria mais compensador o eucalipto do que a própria soja? Isso é um fato muito importante no sentido dessa rotação de culturas, né? Soja sobre soja não é uma coisa recomendada, e principalmente em áreas arenosas, que são áreas que retêm menos água. Então eu acho que é um fator técnico muito importante, tem que se tomar cuidado também para recomendações técnicas do eucalipto, tem que ser tratado como uma cultura principal e principalmente também no caso da integração de eucalipto com forrageiras para a pecuária, todos os benefícios que isso irá causar, irá proporcionar na rotação de cultura, uma forrageira com a soja. E tendo o eucalipto para a produção de biomassa, produzir sombra para o gado e fazer essa diversificação que é muito importante para o estado de Mato Grosso. Todos os anos a Embrapa realiza os dias de campo, né? Então, esse ano já tem data definida? Vai ser em maio e a gente tem uma expectativa muito grande, já vai ser o nosso 9º dia de campo, com um crescimento de público substancial. De 2 anos para cá a gente já vem fazendo em 2 dias, e é onde a gente vai apresentar as tecnologias da Embrapa, de outras instituições de pesquisa na nossa área. E o importante é o 9º dia de campo e no aniversário de 10 anos da Embrapa. Esperamos todos lá. Em 2 dias, quer dizer, quem quer participar pode escolher o dia, porque os temas serão os mesmos tratados em 2 dias. Perfeitamente. O motivo da gente fazer agora em 2 dias por causa da alta demanda, mais de 500 pessoas, 600, no ano passado foram 800 pessoas, e a gente, para melhor atender o público, a gente vai repetir os mesmos temas, mas em 2 dias para poder atender os participantes da melhor forma possível. Portanto, fica aí o convite, então, agora 9 e 10 de maio, é isso? Perfeitamente, né? A Embrapa é a casa de todos nós, né? Esperamos todos lá e serão recebidos de braços abertos. No site da Embrapa tem o convite, né, e tem a inscrição prévia, e se possível fazer a inscrição, nós recebemos lá. Ok, muito obrigado pela sua participação. Então, vamos continuar aqui na cobertura da Norte Show e logo mais voltaremos, Fabiano, mostrando as espécies forrageiras que estão disponíveis hoje para sistemas integrados de produção. Daqui um pouquinho eu volto com mais informação. Voltamos a Campo Grande, é com você, Fabiano. Tá certo, Pacheco, um grande abraço, até mais. Daqui a pouco ele volta com outras informações direto de Sinop, no Mato Grosso. Hoje encerrando essa grande feira que você acompanha as tecnologias e as informações ao vivo aqui pelo canal do Boi. E agora, o assunto por aqui é soja.
Olha, o Brasil é disparado o maior produtor de soja certificado do mundo. E a Europa é o maior comprador. Sobre este assunto, você vai acompanhar agora uma entrevista realizada nos nossos estúdios em São Paulo pela jornalista Sara Kirchhoff, que fala como que o Brasil tem produzido e quais são os próximos desafios para esta variedade. Cid Chances, nós já conversamos outras vezes. Seja bem-vindo aos estúdios do Canal do Boi na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vamos falar então do mercado de soja certificada. Bem-vindo. Obrigado, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui para divulgar esse mercado para produtores e outras oportunidades de mercado para empresas que querem originar essa soja responsável. Cid, a última vez que a gente conversou, eu lembro que você falou que o mercado estava crescendo e agora já tem as informações do crescimento do ano de 2018, de quanto que foi a expansão da soja certificada a nível global. Exatamente, é um trabalho muito forte que a associação está desenvolvendo para crescer esse mercado. A gente conseguiu atingir 28% de crescimento de um ano para o outro, ou seja, de 2017 a 2018 foram 28%, mais de 10 empresas novas comprando, hoje já são mais de 80 empresas comprando essa soja certificada no mundo todo, um crescimento bem interessante que vem a beneficiar e premiar os produtores que fazem bem feito e que têm as suas propriedades certificadas através dos critérios da associação RTRS. Hoje o Brasil tem mais de 80% dessa soja certificada, do número de hectares, vem do Brasil, são de produtores brasileiros. E com isso só está aumentando graças ao trabalho que é bem feito por esses produtores, que gera uma questão onde os vizinhos gostam de saber que os seus pares estão certificados e querem certificar também, querem ter esses benefícios dessa certificação, essa melhoria de gestão na sua fazenda e tudo isso auditado por um organismo internacional. O principal mercado desse produto certificado, da oleaginosa, que a gente está falando em específico, continua sendo a Europa? Continua sendo a Europa. A gente vê ainda com uma grande oportunidade ainda de crescimento na própria Europa. A Europa, queira ou não queira, falam que a Ásia é um mercado muito maior, com certeza, mas a Europa ainda é o segundo maior mercado da soja brasileira. E são muitos países, né, que você tem cada um diferentes políticas, diferentes associações, diferentes empresas que atuam nesse mercado da soja. E cada ano o RTRS está expandindo para novos países e novas empresas. Então ainda tem um trabalho bom a ser feito lá e a gente acha que o trabalho está sendo bem feito, graças a isso, esse crescimento de 28%. Cid, falando do trabalho para o lado de dentro da porteira, para quem que é interessante ter a soja certificada hoje? Hoje é muito interessante para todos que querem ter a segurança de onde está vindo o seu produto, de onde está vindo aquela soja, de onde está sendo aquele fornecimento de ração ou mesmo da indústria alimentícia, né? No consumo de alimentos para o ser humano também, não só para a ração que vai para suínos, frangos, bovinos, né? Então, todos que queiram ter essa rastreabilidade, saber de onde está vindo esses produtos é importantíssimo. E para o produtor também tem os benefícios, porque ele vê uma melhora de qualidade de vida dos seus funcionários mais engajados nesse trabalho, eles entendem que se alguma coisa der errado, ele pode perder aquela certificação e todos ficam atentos ao processo produtivo e tentam produzir da melhor forma na propriedade. Legal, Cid, a gente falou então que a Europa é o principal comprador da soja certificada e a gente sabe que a China é o principal comprador de soja de um modo geral a nível global, né? Existe algum interesse aí por parte do país asiático nesse mercado também ou ainda não há uma manifestação, considerando que as quantidades são muito volumosas ainda? Sim, a gente já teve um interesse bem legal no último ano. Tivemos a primeira venda de soja RTRS para a Ásia, não foi especificamente para a China, foi para a Tailândia, mas graças a isso, essas empresas constituídas na Tailândia, empresas do Japão, empresas da China nos procuraram, estão começando a participar das discussões, algumas já são membros da RTRS, vão participar da nossa conferência e eu acredito que em breve esse mercado vai estar despertando e começando a adquirir volumes maiores de soja certificada. Legal. Cid, agora na metade do ano, no mês de junho, tem uma conferência que acontece anualmente, que esse ano vai ser na Holanda. Você vai estar lá participando, o que você vai levar da soja certificada brasileira para esse grande evento? Exatamente, a gente tenta o máximo de trazer informações para levar para os consumidores, levar para as empresas e para os outros elos da cadeia da soja, tudo que tem de bom
da soja brasileira. Então, promover o produto brasileiro, né, para que as empresas que estão comprando saibam que não é apenas um grão. Você está tendo toda uma responsabilidade ambiental, uma responsabilidade social, o respeito às comunidades vizinhas, tudo isso é muito bem feito, tudo isso é rastreado, monitorado, medido, né? Então, isso tem que ser valorizado. O produtor brasileiro tem que ser valorizado, porque ele é um dos que melhor produz no mundo, com certeza. Tá certo, Cid. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e uma ótima representatividade nesse evento aí na Holanda. Com certeza. Muito obrigado. A gente vai estar lá para isso e sempre divulgando os produtos do Brasil. Essa é a nossa missão. Tá certo. Esse foi, então, Cid Sanches, consultor da Associação Internacional de Soja Responsável. E nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. Daqui a pouco a Sara participa ao vivo conosco, mas antes nós vamos falar um pouco a respeito de soja e mercado internacional. Há pouco eu conversava aqui com alguns colegas internamente no canal do Boi a respeito do que vem acontecendo nos Estados Unidos. O fator climático continua tendo uma influência muito importante. Eu estava olhando aqui os mapas norte-americanos, de acordo com o serviço que o próprio Departamento de Agricultura daquele país utiliza, e o momento agora, atual de lá, é de bastante frio, está com frio nos Estados Unidos ainda em áreas de produção, e a estimativa é que esse frio continue. O mês de maio é o período que se tem uma grande atividade de campo, sendo crucial a manutenção de temperaturas médias por lá, é o que informa o serviço do Departamento de Agricultura norte-americano. Essas temperaturas médias, o ideal é que fique pelo menos acima de 10 graus Celsius e está ficando, pelo menos pela previsão inicial, abaixo disso, o que deve realmente trazer atrasos. Esses atrasos, eles já vinham sendo computados também em alguns estados, na situação, na cinturão agrícola norte-americano, por conta das inundações, aquelas enchentes sobre as áreas de produção que já acarretavam atraso. Acarretavam atraso principalmente para o milho, provavelmente para a soja, mas que não acarretavam ainda, não deixavam a soja subir por conta da soja, aliás, o acordo Estados Unidos e China, que não tem passos ou não tem informação nova positiva para o mercado, e o mercado é bastante carente desse tipo de informação, e aí quando não tem, acaba operando no negativo. É o que nós temos visto nos últimos dias em relação à soja em Chicago. Soja vem recuando. Vamos saber como é que vem a operação agora. A soja ontem fechava com queda de 11 centes de dólar e hoje vai derretendo mais um pouco. Essa situação aqui que nós estamos vendo é exatamente pela insegurança dos investidores em torno de um acordo comercial real entre Estados Unidos e China. Posição de maio vem perdendo, as posições vão perdendo mais de 6 centes de dólar nesse momento. Maio vem a 8 dólares 81 centes mais 4 por bushel, julho 8 dólares 95 centes, agosto 9 dólares 1 cente mais 2 por bushel, setembro 9 dólares mais 6 por bushel é o que nós temos agora em negociação com soja na Bolsa de Chicago, vai perdendo. Se somarmos os últimos pregões, se encerrasse agora, soja já estaria perdendo na semana cerca de posições de curto prazo, entre 20 até 24 centes de dólar nessas 4 posições, mostrando como a situação vem realmente grave neste momento, por conta daquilo que não acontece, né? Há um acordo entre China e Estados Unidos. Essa falta de acordo também influencia outros mercados e, claro, a moeda norte-americana. Acontece que aqui no Brasil a situação está muito mais de olho no que acontece na política nacional, principalmente em torno de algo que vai se apontando como crucial para a economia brasileira, a reforma da Previdência. Então, vai se ditando a moeda norte-americana no Brasil aqui, o câmbio, de acordo com esse humor. Se vai vendo que vai ter aprovação da reforma, com poucas alterações, no caso agora na Comissão de Constituição e Justiça, o dólar cede. Quando adia ou quando se percebe que não, o dólar sobe. Vamos saber como é que vem a moeda norte-americana, vem influenciada pela política nacional, alta forte no momento, quase 1% de alta, 0,97% de alta, R$ 3,93 para a moeda norte-americana dos Estados Unidos aqui no Brasil. Eu já vou adiantar a você
que esse dólar alto já puxou para cima um pouco os preços, os valores da soja negociados nos portos. Mas esse é um assunto para logo mais, porque antes eu vou conversar com a Sara Kirchhoff, que agora ela volta ao vivo aqui no Agricultura BR. Nós vimos uma entrevista que ela trouxe aqui a questão da soja certificada, mas agora eu converso ao vivo com a Sara. Sara, boa tarde, seja bem-vinda à nossa segunda edição aqui do Agricultura BR, ela sempre participa comigo na terceira. Sara, dólar subindo forte de novo, vem acima dos 3,93 agora, e o cenário político brasileiro influencia muito nos negócios. Boa tarde, seja bem-vinda. Sem dúvida, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ontem já a questão da reforma, do adiamento da votação da reforma já estava influenciando no mercado, fazendo o dólar avançar na comparação com o real. No fechamento do mercado ontem, a moeda norte-americana teve quase 1% de alta frente ao nosso real brasileiro e agora, como você bem colocou, também quase 1% de alta e o dólar aí cotado acima dos R$ 3,93, num patamar considerado bastante alto, perto do que a gente viu agora ao longo desse ano. O mercado, como eu falei, acompanhando as questões que envolvem a possível aprovação do texto da reforma da Previdência. Ontem, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, discutiu o assunto por mais de 12 horas. Hoje se reúne mais uma vez para tratar do texto e, claro, quem é favorável à aprovação quer que o texto seja votado antes do feriado de Páscoa, do feriado da Sexta-feira Santa agora. E quem é contra o texto da reforma da Previdência quer que o texto seja votado depois, que essa votação fique lá para frente, não tem pressa para votar. E o mercado, claro, continua acompanhando e reagindo a tudo isso. Enquanto o dólar avança na comparação com o real, hoje o índice Bovespa tem uma queda que está acima de 1%. O índice Bovespa, o principal indicador aí da Bolsa Brasileira, de Mercadorias, onde nós estamos, da Bolsa de Valores de São Paulo, que é aqui do lado também no Centro Histórico de São Paulo, está agora operando um pouquinho acima dos 93 mil pontos. Justo o índice Bovespa, que já esteve acima dos 100 mil pontos esse ano também, como a gente mostrou por aqui. O mercado acompanhando tudo isso porque lá fora as informações que vêm do exterior são um pouco mais positivas hoje. Os dados referentes à economia da China mostraram que o país asiático continuou crescendo agora no primeiro trimestre desse ano e isso acaba diminuindo uma preocupação que há em torno de uma desaceleração no crescimento da economia global. Esse assunto tem sido sentido todos os dias praticamente no mercado, o mercado acompanha isso e tem essa preocupação com o crescimento global da economia. Então esses dados que chegam da China, eles trazem de certa forma uma certa tranquilidade aí para o mercado e hoje os países emergentes, as moedas dos países emergentes aparecem favorecidas na comparação com o dólar, mas não é o que a gente está acompanhando por aqui, porque claro, o cenário político também está impactando bastante nos negócios, bastante no mercado financeiro. Fora essa questão da reforma da Previdência, que é vista como a principal medida para ajustar as contas públicas do governo, Fabiano? Tem também a questão da Petrobras. E ontem o governo se reuniu com a Petrobras e disse que não vai mais intervir, disse que não fará novas intervenções ou possíveis intervenções na questão do preço dos combustíveis, que foi o que aconteceu na sexta-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro pediu para que a Petrobras não fizesse um reajuste previsto para o diesel acima de 5%, o que mexeu com as ações da companhia, mexeu com o índice Bovespa. Então, ontem, após essa reunião, o governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não deverá mais intervir na política de preços da estatal. E os papéis da companhia mostraram alguma recuperação essa semana, mas ainda uma recuperação pequena, perto do tombo da última sexta-feira. Então a gente continua de olho em tudo isso e trazendo as atualizações do mercado financeiro, direto aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias do Centro Histórico de São Paulo. É com você, Fabiano. Obrigado, Sara Kirchhoff. Até mais tarde na terceira edição. Por aqui eu vou falar um pouco a respeito de como vem se comportando o valor da soja, preço da soja em alguns dos portos nacionais. Eu já adiantava que soja em Chicago vai derretendo, uma soma aí nas posições de curto prazo em 3 dias já vai dando, se encerrasse agora, 22, 24 centes de queda. Mas o dólar sobe. Se o dólar sobe, acaba puxando um pouco para cima os valores de referência nos portos brasileiros. É o que acontece no dia de hoje, vai subindo 50 centavos, 80 centavos. Nós temos aqui tanto Santos quanto o Porto de Paranaguá
vindo a R$ 77,00 a saca de 60 quilos, números apurados pela Granos Corretora. Um grande abraço ao pessoal da Granos que nos fornece os números, os dados aqui. Hoje recuperação, portanto, pegando essa somatória aí de dólar subindo nessa terça-feira, e neste momento também temos aí soja subindo, se recuperando um pouco nos portos brasileiros. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial agora e daqui a pouco nós vamos falar de um assunto bem interessante. Olha, uma oportunidade bem bacana de fosfato natural reativo. Você vai entender como é que funciona. O João Pedro já está aqui comigo, João Pedro Couto Dias, vai falar como é que funciona, como é que ele atua sobre o solo e por que isso pode representar uma vantagem competitiva para o produtor rural, seja agricultor ou pecuarista. Nós vamos para o intervalo e você pode aproveitar para mandar mensagem para nós. Envie sua foto, vídeo aí da sua produção no 679-9656-2266. Voltamos já. Olha, eu vou trazer agora uma reportagem que você já acompanhou aqui no Agricultura BR, mas que, como a gente vai querer discutir um pouco mais a respeito da extração e também dos resultados em campo, nós vamos trazer agora para você uma que mostra como que é produzido o fosfato natural reativo, ele que está sendo extraído na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul, e quais são os resultados que ele tem trazido para o solo. Isso tem surpreendido tanto pecuaristas quanto agricultores em todo o país ou quem tem utilizado. É o que você acompanha a partir de agora na reportagem. O fósforo é um nutriente essencial para o solo por ter a função de captar a energia solar e transformá-la em compostos úteis para a saúde e o vigor das plantas. Quando fraco na terra, afeta diretamente o desenvolvimento de lavouras e pastagens, diminuindo a rentabilidade do produtor, que precisa investir tempo e dinheiro para repor esse nutridor. Porém, a maioria dos fosfatos disponíveis no mercado contém componentes químicos que muitas vezes agridem o solo. Mas há algum tempo, uma empresa de agrominerais vem revolucionando esse mercado com a extração do fosfato natural reativo retirado do solo através de rochas sedimentares chamadas fosforito. Com fosforito nós temos calcários fosfáticos, brechas fosfáticas, né? São rochas, né? Como você pode ver aqui nesse que a gente gosta de chamar de afloramento, que nada mais é do que um corte feito por nossas máquinas, né? Pás e retroescavadeiras e escavadeiras hidráulicas, né? Que justamente ele se reflete nessa rocha aqui que é o fosforito, né? Hoje nós tiramos o material mais alterado, né? Material mais inconsolidado, que é basicamente essa camada de solo que está em cima do fosforito, né? E quando ele está nessa situação aqui friável, nós também conseguimos tirá-lo, né? E a partir daí fazer as moagens e gerar o nosso produto, né? Que nada mais é do que um fertilizante natural, né? Através de análises laboratoriais, a concentração de fósforo existente na mina é determinada. Nós temos laboratórios, né, aqui dentro mesmo da mina, na verdade tem um laboratório, e temos outros laboratórios que prestam serviço para a gente também. Dessa maneira a gente consegue tirar, né, a composição do fósforo, né, que na mina aqui no caso vai basicamente de 5% a 44%, para a gente gerar um produto na faixa de 15%, que é o que nós vendemos para o mercado. A jazida tem potencial produtivo de 1,5 milhão de toneladas, o suficiente para a extração durante 15 anos. Mas estudos revelam que áreas próximas contêm reservas com o mesmo potencial ou até maiores. O Flávio é coordenador responsável pela operação da mina. Ele explica como funciona o processo de extração. Flávio, como que funciona o desmonte, o trabalho de desmonte aqui na mina? O desmonte nosso é 100% mecânico, sem uso de explosivo. E não oferece nenhum risco de projeção de partícula ou qualquer abalo sísmico aí para a região. Uma vez retirado do solo, o fosfato é transportado em caminhões até um local onde é separado em montes com alto e baixo teor de fósforo. O Flávio está me explicando aqui que depois de retirado da frente de lavra, o minério vem para cá por onde passa por um processo de mistura. Como é esse processo, Flávio? Esse processo é denominado de homogeneização, que consiste em pegar minério de alto e baixo teor, né, de P2O5, fosfato, e ser misturado. Essa pilha aqui está pronta para ser alimentada, a planta. A planta consiste em moagem e peneiramento. O que é 100% passante nas peneiras já é o produto final, né, e o que é retido vai para o moinho, e do moinho vai para a pilha de produto final. E aqui é o produto final pronto para ser entregue ao produtor e para ser aplicado aí nas diversas culturas aí, né? Soja, milho, cana, braquiária, etc.
mas é no campo que se comprova a eficiência e a importância do fosfato. Aqui na Fazenda Palmares, o Jean tinha problemas com o solo cascalhado. Jean, como que você resolveu o problema que você tinha de solo aqui na fazenda? Olha, a gente mexeu nessa invernada aqui, nós mexemos nela, gradeamos, aí jogamos o fosfato, né, 500 kg, e um outro produto de comprimento, que melhorou muito a pastagem. Já bateu essa pastagem, nós colocou 430 bezerros, bateu bem, e ela está nessas condições, verde, bonita. A chuva foi pouca, foi meia escassa, mas só que está respondendo muito bem. Agora que a pastagem está pronta para receber novamente a boiada? Pronta para receber novamente a boiada. Quando assumiu a administração da propriedade, o Jean conta que a pastagem era bastante degradada e que todos os manejos feitos para a recuperação não tinham dado o resultado desejado. E aqui o retrato fiel de que é uma pastagem bem tratada e de um solo bem corrigido, né, Jean? Isso, bem corrigido. Essa seguiu certinho as normas, o que precisava foi feito. Por isso que está essa pastagem boa do jeito que está. E você tirou recentemente um gado daqui? Eu tirei o gado daqui, estava com 430 bezerros, bateu bem, tirou, que aí começou a normalizar a chuva, por isso que está bonito de novo. Nesta outra área da fazenda, onde se costumava colocar apenas 60 cabeças de animais, após a correção do solo com o fosfato, quantos animais vocês estão colocando nessa invernada, Jean? Agora está colocando 150 boi. A gente abate 150 boi e já coloca 150 boi de novo. E tá bonita a boiada, né? Tá bonita a boiada e tá bonita a pastagem, né? Em outra propriedade produtora de soja, o agricultor Darcy Zini colheu menos que o esperado no primeiro plantio por conta da estiagem. Mas a reposição do solo está proporcionando uma nova colheita, com plantas maiores e mais carregadas. Do ciclo de soja de 130 dias, eu colhi com 110 dias. Porque o soja, quando morreu com a seca, aí eu acabei de terminar com paraquat, dessequei a lavoura e fiz a colheita e em seguida, para mim tentar recuperar o prejuízo que eu tinha feito, voltei a jogar mais 500 quilos desse fosfato, mais 180 quilos de 2,20-20 e a resposta está aqui, no segundo plantio. Plantei esse soja aqui dia 23 e 24 de dezembro, né? Um dia antes do Natal. Quase passei o Natal plantando soja. Então, mas tá o exemplo aqui. Eu acho que, não sei se é abençoado por Deus, ou se é realmente a divina do fosfato, que é o fosfato milagroso. Bom, e eu sigo falando a respeito deste tema, né, fosfato natural reativo, só que agora eu vou conversar com João Pedro Cuti Dias, é o nosso consultor de agronegócio, já está aqui conosco, você já viu ele, e vai falar um pouco a respeito de como que isso está sendo extraído e quais são os benefícios que ele traz ali para as áreas de produção, na agricultura, na pecuária. João Pedro, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Primeiro, antes de fazer as perguntas técnicas de campo, né, de como que esse fosfato natural reativo ele funciona, primeira questão que eu vou te fazer, em relação ao fator ambiental, eu sei que muita gente viu, estava se perguntando, Bonito é uma região de preservação, a Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul. Primeiro, como é que é a atividade comercial da extração dele, com a manutenção do meio ambiente, e segundo, qual que é a diferença do fosfato natural reativo para o fosfato natural padrão? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Em termos ambientais, há uma preocupação muito grande. Ali é uma área que tem 28 hectares, que tem o potencial de produzir 4 milhões, 5 milhões de toneladas de fosfato natural reativo. Esse fosfato natural reativo, se você usar na faixa de uma tonelada, 2 toneladas por hectare, nós teríamos um potencial de recuperar mais de 2 milhões de hectares de áreas do cerrado. Então, e outra coisa, a mineração ela é feita de tal maneira que a hora que acabar a mineração, já está aquela área, o solo que estava em cima, ele é deslocado para um lado, é uma reserva. Se for o caso, repõe no local que foi minerado ou se usa para algum outro fim, alguma área de água, de reserva de água, algum de açude e tal. Então, isso em termos ambientais não há nenhum problema, não há nenhum questionamento, não afeta nada. Há um controle rigoroso das águas, que a jusante da mina, para ver se tem isso é feito permanentemente, esse controle de sedimentos, não há nenhum problema. É uma questão de usar um produto que é natural
E aí vem a segunda resposta que eu te faço. Você tem dois tipos de fosfato. Tem os fosfatos naturais sedimentares, que no Brasil se usavam, usavam e usam ainda, são os fosfatos que são importados ou da África ou do Peru, que é o de Biovar. Os da África são também sedimentares e são fosfatos naturais sedimentares. No Brasil, você tinha pouco fosfato natural sedimentar. Agora está se identificando em vários pontos do Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul, na região de Bonito, uma mina que tem esse fosfato. Ao contrário o outro fosfato, são os fosfatos de origem ígnea, que vieram debaixo da terra, dos vulcões, aquela magma, tinha ricos em fósforo. São as apatitas. As apatitas, o fósforo fica muito preso na estrutura cristalina. É o fosfato de araxá e outros. Para funcionar, você tem que jogar ácido. Se você jogar ácido sulfúrico, vai produzir o super simples. Se você jogar o ácido fosfórico, vai produzir super triplo, ou você botar amônia, vai produzir MAP ou DAP. Então, o daqui do Mato Grosso do Sul é um fosfato natural reativo de origem sedimentar. Isso deve ter sido formado há 200, 300 milhões de anos atrás, fruto de quê? De seres vivos. Então, ele tem todos os elementos que o ser vivo tem. Ele não tem nitrogênio, não tem enxofre, porque esses dois acabaram se volatilizando ao longo dos milhares, milhões de anos. O resto tem. Então, quando você coloca um fosfato natural reativo, você não coloca só fósforo. Você coloca fósforo, cálcio, silício, zinco, boro. Você joga vários elementos que são importantes para quê? Para a nutrição das plantas. Quando você vê essas imagens de braquiária, com resposta de braquiária, quando você vê uma soja bonita, ou você vai nas lavouras de cana, que hoje o maior usuário desse fosfato são as empresas que produzem as usinas de cana, que produzem álcool e açúcar, que plantam a cana de açúcar, você vê a resposta dela, é muito significativa. Por quê? Porque é um fosfato que é de uma liberação gradual, ele vai liberando gradualmente, ele alimenta a vida no solo, que é um fator extremamente importante hoje. Hoje é uma preocupação na agronomia moderna de você olhar o solo como elemento, não é como um substrato, um apoio só para a planta, não. Ali é que corre todas as transformações, todas as reações que tem. E no momento que você coloca um produto que não acidifica, que não dá um impacto negativo nessa vida do solo, ao contrário, ele estimula essa vida no solo. Então, grande parte desse fosfato que eu jogo no solo, ele se transforma em fosfato orgânico, que se libera ao longo do tempo, porque o ciclo é muito rápido. A aquisição hoje desse fosfato natural reativo, João Pedro, o que ele representa de economia? Você está falando dos resultados que ele vai dar no solo, né? Que é o bem que o produtor rural tem, juntamente com a água que ele tem também na propriedade. Mas, falando a respeito dele, o que isso representa em termos de custo ou queda de investimento, né? Porque você acaba gastando talvez um pouco menos em relação a ele. Não, você ganha, você gasta. Você só na fato logística. Hoje, para trazer um produto importado do porto até o nosso estado, é mais de R$200 por tonelada. Aqui dentro do estado, você consegue trazer ele por 20, por 30, 50 reais, 60, depende do local onde você está. O custo dele é bastante inferior ao custo de qualquer fosfato acidulado, seja o MAP, seja DAP, seja super simples. Então, você tem um produto aqui no estado, que ele está sendo levado, inclusive, para outros estados da federação, e usado a um custo uma redução significativa. Há quanto tempo que ele começou a ser extraído e também comercializado em escala comercial? Agosto. Nós começamos em agosto. Você teve dificuldades muito grandes. No Brasil, qualquer empreendimento, você tem uma demora muito grande. É um processo normal de licenciamento, as questões de logística, é uma série de questões. Então, começou em agosto. Mas só que nós vimos trabalhando com ele há mais de 3 anos, testando ele junto a universidades. A avaliação agronômica dele foi feita pela Universidade Federal de Goiás, comparou com outros fosfatos, seja os africanos, seja os fosfatos acidulados. Ele deu respostas muito boas, tão boas, iguais a ele, com a vantagem que está aqui, tem uma logística menor, tem um custo menor e, principalmente, nós olhamos a médio prazo. A hora que você começa a colocar ele no solo, você começa a ativar a vida no solo. O que eu preciso é vida no solo. Se eu tiver isso, por que uma terra de mata é uma terra que todo mundo fala, pô, aí produz qualquer coisa?
porque há um equilíbrio, há uma vida muito intensa, há um equilíbrio de bactérias, protozoários, fungos, etc. Então, tudo isso acaba beneficiando as culturas ou pastagens que forem implantadas nessa área. Tá certo, João Pedro. E o pessoal que estiver interessado pode também entrar em contato, né? As reportagens estão no nosso canal, no canal do Boi no YouTube. Você pode buscar mais informações. João Pedro, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR mais uma vez. Valeu, um bom trabalho e esperamos que o senhor e a senhora que estão interessados em usar um produto natural e que dê bom resultado, avaliem esse produto na sua atividade. Tá certo, João Pedro, obrigado pela participação. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta lá para Sinop, onde acontece uma grande feira. Ela está encerrando hoje e você acompanha todos os destaques ao vivo aqui pelo canal do Boi. E olha, a ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa esteve nesta última terça-feira lá na Norte Show 2019, que acontece em Sinop, no estado do Mato Grosso. Falou sobre temas importantes, falou sobre tabelamento de frete, falou sobre financiamento, falou a respeito da economia nacional e os impactos no agronegócio brasileiro. Acompanhe. O que hoje nós estamos trabalhando no Ministério da Agricultura, o Plano Safra, que nós gostaríamos que ele fosse de 5 em 5 anos, ele fosse plurianual e não todo ano esse sofrimento, quanto que nós vamos ter, a taxa de juros. Então isso é uma coisa, o governo só tem 100 dias, gente. Então nós temos aí um tempo, nós estamos trabalhando isso com o Ministério da Economia, com o Banco Central, né, com as entidades, conversando com as entidades. Hoje está aqui conosco o nosso presidente da FPA também, que tem apoiado. Nós estamos fazendo uma grande conversa para que a gente possa, para o futuro, ter coisas melhores, mais previsíveis desse Brasil que a gente quer. Um Brasil simplificado, desburocratizado, apoiando os empreendedores, sejam eles do setor agrícola, do setor pecuário, do industrial. Enfim, nós temos que mudar o ambiente de negócios do nosso país, onde o governo ele faz o quê? Apoia, destrava, traça metas, traça ações. Agora, quem vai resolver isso é a iniciativa privada. Está aqui hoje conversando agora com o governador. Ele acaba de voltar de uma visita a uma grande indústria que vai fazer etanol de milho, né? Que nós estávamos lá brigando com o Trump por causa de etanol de cana-de-açúcar, né? E agora nós temos aqui o mesmo etanol que os americanos têm lá. E isso vai resolver um grande problema dessa região. Então, qual o papel do governo? Facilitar, apoiar, trazer as licenças sem deixar, né, o Brasil de ser sustentável, porque a gente tem que cada vez deixar mais claro que a produção anda junto com o desenvolvimento. O Banco do Brasil tinha uma linha, né, mas agora nós vamos ter que caminhar daqui para frente com juros compatíveis, mas nós vamos ter que ir desmamando um pouco do governo. O governo apoia, dando juros melhores, mas a gente tem que fazer uma arrumação do mercado. Eu tenho certeza que a política de médio prazo deste governo, ela trará benefícios sim na queda de juros, a diminuição do tamanho do governo, vai também trazer melhorias, melhor ambiente de negócio. Isso é um processo, nós estamos só começando. Eu sei que o Brasil está esperando há muito tempo por uma série de coisas, parece que já tem um ano que esse governo está lá. Mas vocês podem ter certeza que tudo vem sendo pensado e as coisas vão acontecer. O que não puder ser agora, vão estar sendo trabalhadas para o próximo ano, ano agrícola que começa agora em julho desse ano. Esse é um grande problema que hoje nós temos para os setores produtivos como um todo, né? Todos conhecem a minha posição, eu acho que esse tabelamento não ajudou a ninguém, foi feito no momento de instabilidade do país. Agora, hoje nós precisamos arrumar isso. Nós temos dois caminhos. Um é o que o Ministério e o governo estão fazendo, que é tentar minimizar através de uma tabela que está sendo desenhada por uma universidade, lá da USP, e o outro caminho é esperar ou pedir para o Supremo votar logo esse tema pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade. E aí as coisas vão se arrumar. Acho que hoje ninguém ganha com o que está posto aí. Acho que todo mundo tem perdido com isso. A Petrobras ela é uma empresa independente, né? Ela
ela sobe os preços de acordo com o mercado internacional, que é ruim para o produtor, O bom é que a gente tivesse a nossa casa, né, arrumada e que a Petrobras pudesse dar mais previsibilidade nesses aumentos de preço e também na diminuição, porque a tabela deveria ir para baixo e para cima. Agora, hoje o mundo ele é globalizado e a gente tem que entender isso, conviver com isso. Agora, o produtor rural ele anda realmente penalizado com os aumentos de custo na produção, tem sobrado pouco. Eu acho que agora está numa hora de reflexão, nós temos que sentar e achar um caminho. Isso na vida é sempre assim, tem altos e baixos. E hoje nós estamos num momento de transição na agricultura, na agropecuária brasileira. E a Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos para a Norte Show 2019, mas ao vivo com Valdir Pacheco. E por agora você pode pegar o seu telefone aí e mandar uma mensagem para nós, mandando sua pergunta para o programa, técnica, pergunta sobre o mercado, ou ainda mandar foto, vídeo da sua produção. Estamos esperando. Nosso WhatsApp é o 67996562266. Voltamos já. Agricultura BR de volta para falar de tecnologia no campo, para falar de consórcio com algumas culturas que facilitam e dão melhores resultados na integração Lavoura, Pecuária, Floresta, chamado ILPF. E olha, você tem acompanhado desde o início dessa semana as informações da Norte Show 2019, mostrando um pouco dessas técnicas, tecnologias, aplicação no campo e como que o estado do Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos e carnes aqui do Brasil, consegue ter essa aglomeração e os resultados que tem tido nos últimos anos. É por isso que nós vamos voltar para lá agora. O Valdir Pacheco está lá e vai nos trazer outras informações. Ele tem mais um convidado. Pacheco, é com você. Ok, Fabiano. Nós vamos apresentar agora as espécies para o consórcio com forrageiras visando o boi safrinha. É uma variedade muito grande. E quem vai nos falar melhor agora sobre isso é o analista da Embrapa Agrosilvo Pastoril aqui de Sinop, Orlando Silva. Quais os resultados que tem apresentado melhor resultado? Então, Pacheco, a gente tem várias espécies, principalmente das forrageiras, a gente usa basicamente as braquiárias. As braquiárias rusienses, com um fechamento bem rápido, enraizamento muito forte. A braquiária paiaguás, que é a qualidade superior da forragem para os animais. E a piatã, material já mais antigo aí, no mercado, também com a mesma função, alimentação animal no período de escassez. Junto a essas forrageiras, a gente introduz alguns materiais visando a melhoria do solo, as características do solo, para a soja subsequente. Uma delas, o feijão calpi, dentro do sistema Gravataí, já falado aqui, já conhecido aqui antes, que é o consórcio de feijão calpi com braquiária, onde a gente tem um enriquecimento dessa forragem disponível aos animais e onde a gente tem uma disponibilidade maior de nitrogênio, principalmente, para a soja subsequente. Outra opção interessante é o nabo forrageiro, também com as mesmas funções, com ciclagem de potássio e sistema de descompactação do solo, visando também a alimentação animal junto com essas braquiárias que eu citei. Outras opções mais novas que a gente não tem tantos resultados, mas são trabalhos de pesquisa, é o trigo morisco, o níger e as crotalárias de forma geral, as 4 crotalárias mais comuns que tem no mercado hoje. Isso tudo visando melhor produtividade na cultura principal, que é a soja. Tem atingido em média de quanto a mais na produtividade? Dentro do sistema Gravataí, ao longo de 3 anos de avaliação, a gente teve acréscimo de produção de soja de até 20 sacos, 20 sacos de soja na produção total. Claro que não de um ano para o outro, a evolução é em 3 anos. Normalmente o produtor que faz esse consórcio, ele está visando também a pastagem para o gado no período que tem a seca no estado de Mato Grosso, Um dos principais, como eu já citei, uma das principais funções dessas coberturas é enriquecer essa pastagem, que no período de seca é muito pobre. A braquiária em si, diminui muito o valor nutritivo dela, a gente entra com essas coberturas, visando melhorar um pouco essa forragem. O milho também, o consórcio da braquiária com milho, os benefícios também. Os benefícios,
é a cobertura de solo. A palhada do milho, né, ela decompõe muito rápido. A braquiária, pensando em uma formação bem feita, ela, além de você colher o milho, você ainda consegue fazer aí um boi terceira safra. Ou seja, após o milho, né, a gente ainda consegue uma capacidade de suporte baixa, mas consegue uma quantidade de animais, né, satisfatória dentro dessas áreas de milho. E ainda tem a palhada, né, dentro do milho, após o milho, né, da braquiária, para cobertura de solo, pensando na soja subsequente. Aí acontece o verdadeiro plantio direto em cima dessa palhada, né? Qual é o período ideal para dessecagem dessa forrageira para plantar a soja? Sim, aí varia um pouco em função dessas braquiárias que eu citei. A rusiense, como ela decompõe um pouco mais rápido, de 7 a 15 dias, né, antes do plantio, você consegue plantar facilmente, né? Já a Piatã e a Paiaguás seria um pouco mais, 20 a 30 dias, né? Aí uma média de 25 dias de dessecação antes do plantio da soja. Por que esse tempo? Porque dá tempo do herbicida fazer efeito, aquela massa, né, ela já decompõe, né? E aí a facilidade de plantio, onde as máquinas podem cortar melhor essa palhada, né? E sobre exudatos e outras substâncias, né, que a planta verde pode atrapalhar aí na germinação da soja e na evolução dessa soja inicial. Onde acontece o cenário mais bonito, né? Quando essa palhada está seca, a soja emerge ali no verdinho, no meio da palhada, né? Além do bonito, né, ainda tem a grande vantagem dos veranicos que porventura possam acontecer logo no início da safra. Esse é um solo coberto, onde essa umidade do solo favorece o crescimento da soja em caso, né, de falta de água. Além dos micro-organismos, né, que ficam ali presentes. Aí a diversificação, né, de microbiota do solo, né, que é uma das funções primordiais de todo o consórcio dessa cobertura de solo. Ok, Orlando, muito obrigado pela sua participação. Daí, Fabiano, é uma diversificação de opções para o produtor aumentar a sua produtividade com esse consórcio hoje muito aplicado aqui no Mato Grosso, graças ao trabalho de pesquisas da Embrapa, que está contribuindo muito para o desenvolvimento aqui na região. Fabiano, encerramos a nossa participação por aqui. Hoje encerra a Norte Show, a feira que vai ficar na história. Amanhã, durante a semana, a gente vai apresentar os resultados dessa feira que vai ficar na história, ok? Voltamos a Campo Grande, é com você, Fabiano. Obrigado, Pacheco. Um bom trabalho para você aí. Obrigado pela cobertura aqui no Agricultura BR. Por aqui vou mudar de assunto agora completamente, porque eu quero falar um pouco sobre o mercado de café. Continua bastante complicado para o cafeicultor brasileiro, porque Nova York segue dando pressão sobre os valores negociados sobre o café. Você acompanha comigo agora como é que vem café sendo negociado na Bolsa de Nova York, as posições de curto prazo, hoje negociadas com nova queda. Essas quedas, elas estão acompanhando a alta do dólar aqui no Brasil. Vai perdendo cerca de um pouco mais de 3 centes de dólar, e você vê que não tem mais posição no curto prazo com piso de $1 por libra-peso. Situação muito difícil, porque ela acaba refletindo aqui no Brasil. Posição de maio vem a 87 centes mais 5 a libra-peso, julho 89 centes mais 55, setembro 92 centes mais 15 e dezembro 96 centes mais 10 por libra-peso. São os negócios que nós temos agora com café em Nova York, as 4 posições de curto prazo abaixo de $1, situação realmente de muita preocupação. Nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com mais informações por aqui. Fique conosco. E a Bolsa Brasileira de Mercadorias lançou na última semana o chamado Bolsa Agro CPR, uma plataforma na qual você tem negociação da cédula do produtor rural. E por lá muita gente andou, chefes de instituições, lideranças importantes. O jornalista Walter Puga Júnior esteve por lá e nos mostra um pouco como é que foi este lançamento. Como presidente do Conselho, homem que vive o dia a dia do mercado, a negociação eletrônica da CPR vai trazer maior liquidez para esse mercado, incentivo, vai facilitar o financiamento do produtor? Nós estamos muito otimistas e esperançosos com esse produto, porque a gente acha que vai realmente ajudar e destravar uma parte importante do mercado agrícola, onde vai facilitar porque os produtores
consigam captar recursos de uma forma mais rápida, mais ágil, mais barata do que eles estão fazendo hoje em dia. A Bolsa Brasileira de Mercadorias trabalha na área agrícola há muito tempo. É a tecnologia que permitiu chegar a isso? Acho que vamos dizer, é a tecnologia, é o nosso conhecimento do mercado, sem falsa modéstia. Eu acho que vamos dizer, as parcerias que a gente fez com gente que tem uma expertise muito grande na parte jurídica e na interface do jurídico com o eletrônico para a emissão dessas CPRs, com o pessoal da SEGES, e a gente acha que realmente isso vai ser muito bom e que abre uma porta para a Bolsa e para o mercado muito importante, porque muitas vezes o produtor faz uma operação de financiamento com a CPR e o financiador fica meio amarrado com o produto sem poder saber o que fazer com ele. E a plataforma essa plataforma somada ao Bolsa Agro permite que esse financiador ofereça o produto que está sendo lastreado por essa CPR para uma negociação no mercado secundário através das nossas corretoras. Então, a gente tem muita esperança que esse mercado possa crescer muito no Brasil. Nós vamos para o nosso último intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com mais informações aqui no Agricultura BR. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, no qual vou destacando as quedas que nós estamos tendo para a soja negociada na Bolsa de Chicago, que não param. Continua caindo e agora cai um pouco mais do que quando comparado à abertura dessa edição do Agricultura BR. Agora vai caindo cerca de 7 centes de dólar, um pouco mais que isso. Posição de maio, 8 dólares, 80 centes mais 4. Julho, 8 dólares, 94 centes mais 2. Posição de agosto negociada a 9 dólares, já está ameaçando o piso aqui, perder esse piso de 9 dólares, enquanto que a posição de setembro vem a 9 dólares 5 centes por bushel, queda para a soja negociada em Chicago. Vamos saber como é que vem o dólar comercial aqui no Brasil. O dólar vinha subindo quase 1% na abertura do programa. A situação da política nacional é o que vem dando tom para a moeda norte-americana. Vamos saber como é que vem o dólar. Dólar a R$ 3,93. Continua subindo bem, mas agora menos do que quando na abertura. Na abertura estava subindo 0,97%, agora alta de 0,84%. Destaque para o dólar comercial aqui no Brasil. E com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.